Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a satisfação de receber mais uma vez o nosso companheiro Alberto Almeida, médico homeopata e terapeuta transpessoal. Bem-vindo, Alberto. Alegria de novo estar aqui com você. Alberto, nós gostaríamos que você comentasse conosco hoje um tema muito solicitado pelos nossos amigos de casa, que é o ciúme. O que vem a ser o ciúme, Alberto? O ciúme é um desconforto, é um mal-estar que a pessoa sente em relação a uma outra ou a outras pessoas, que faz parte de uma estrutura emocional que a pessoa carrega e que quase sempre revela um estado de insegurança, derivando muitas vezes de outras motivações traumáticas, faz com que aquela insegurança, aquela baixa autoestima, complexos que a pessoa traga de superioridade, de inferioridade, se revelem como um grande mal-estar projetado no outro na forma de um ciúme, no qual a pessoa tenta ter a posse do outro, tenta se segurar no outro, tenta fazer com que o outro lhe seja submisso no olhar, na companhia, até nos pensamentos. Então, é um desconforto, é um mal-estar da alma que está em depreciação consigo própria, quase sempre com uma baixa autoestima e que não resolveu conflitos internos, e esses conflitos ela projeta no outro. O outro, necessariamente, não tem nenhum outro tipo de motivação que suscite, às vezes, o ciúme. Mas como a pessoa não resolveu, não atualizou conteúdos internos negativos, ela então estabelece uma relação desse tipo, conflituosa, com o parceiro, com a parceira, com o filho, com o pai, caracterizando esse mal-estar como um ciúme. E o ciúme não se dá única e exclusivamente nessas questões familiares, né? A gente vê, por vezes, ciúmes em relacionamentos profissionais, no trabalho, né? Enfim, nos mais diversos relacionamentos a gente vê a ação do ciúme, né? Que as pessoas querem que a outra pessoa fosse como se posse delas, né? Mais ou menos isso. E se manifesta às vezes com uma variante com o nome de inveja, na concorrência, a pessoa se sente insegura e o outro lhe ameaça e ela às vezes dá um colorido para o ciúme na formato de inveja. Ou então ela quer que o outro, num ciúme mesmo, fique ao lado dela para que eles possam brilhar juntos, para que eles possam caminhar juntos. Ela não se sente segura de se apartar do outro numa atividade profissional, numa banda, por exemplo, numa atividade empresarial, e pela sua própria insegurança tenta segurar o outro. Na verdade, é uma tentativa da pessoa se afirmar, é uma perspectiva da pessoa se proteger das suas próprias deficiências, e ela tenta, inconscientemente, na maioria das vezes, usar o outro para tentar preencher aquele vácuo, aquele vazio, ou para tentar mascarar aquele conflito interno. E qual é a relação do ciúme com o amor, Alberto? O ciúme, algumas pessoas até costumam dizer, o ciúme é o condimento do amor. Mas, trabalhando terapeuticamente com as pessoas, eu constato que os espíritos dizem a Allan Kardec: o ciúme é um verme corroedor. Tudo que é verme e que corrói não é saudável. O ciúme é uma contaminação da relação amorosa. Às vezes, eu confundo o ciúme com o amor. Eu penso que porque eu desejo tanto que o outro só tenha olhos para mim, que eu o amo. Mas, na verdade, eu estou carecendo mais de uma atenção para as minhas necessidades. É a minha carência que me faz transformar o outro, na formato de um ciúme, naquilo que eu chamo de amor. Mas não é amor, é carência. Às vezes, é o meu sistema de insegurança que eu quero estabelecer um processo de suprimento através do outro, que me faz dizer que o outro é o meu amor, que ele é importante para mim. Então, há muitos conteúdos que permeiam o ciúme, que motivam o ciúme, que nós confundimos com o amor. Até porque o amor, ele é algo que solta. O amor não prende.
O amor não agarra, não aprisiona, não algema. O amor cuida, o amor zela, o amor protege, mas o ciúme sufoca. O ciúme asfixia. Tanto aquele que é o objeto do ciúme, a pessoa dita amada é objeto do ciúme, quanto aquele que é movido pelo ciúme, que se sente corroído internamente por esse sentimento de mal-estar. Logo, eu digo que o ciúme é uma contaminação do amor. Assim como você toma um café que pode estar mais ou menos puro, que pode estar com muita palha, com muito outros ingredientes, cevada ou milho, e que você prova e diz, esse café não está muito bom, não. Esse café está falsificado. Você encontra amor falsificado pelo ciúme. A pessoa diz que é capaz de dar a vida, de matar ou de matar-se pelo amor, mas quando o amor mata ou mata-se? O amor gera vida, liberta, abre mão. O amor plenifica, o amor gera liberdade, não gera aprisionamento. Então, o ciúme, efetivamente, ele é uma doença nas relações amorosas. Não é que a pessoa ciumenta não ame, ela pode também amar, mas quando ela vai tratar o ciúme, ela vai se dando conta quanto ela pensava que amava e não amava, era ciúme. E quando ela enxuga bem, vai purificando essa relação dela com a outra pessoa, ela vai se dando conta de que ela amava muito pouco. E aí ela começa a amar verdadeiramente. Porque ela, em tratando o ciúme, ela passa a auto-se amar. E quando a gente se auto-ama, a gente qualifica as nossas relações. Então o ciúme começa a cair crescentemente e o amor começa a crescer na relação. Às vezes, quando se trata o ciúme num relacionamento, a pessoa até descobre que nem ama mesmo o outro e até termina um relacionamento, que é muito conflituoso. Então, o ciúme, ele é uma praga que se manifesta nas relações de amorosidade. E no caso, a gente vê muito também casos de ciúme com crianças, né, na infância, Alberto. O que você teria a dizer para nós acerca disso? É normal, no egotismo infantil, as manifestações de ciúme. A criança, ela é centrada em si mesma. Ela é umbilicada em si própria. O mundo circula em torno de si. Então, ela manifesta um egoísmo, uma manifestação egóica que a centraliza como centro do mundo. Então, tudo deve circular em torno dela. À medida que ela vai crescendo, esse sentimento de ciúme, de inveja, de posse e de egoísmo deve aos poucos cedendo à medida em que os pais vão cuidando e vão tratando. Então é normal que a criança, por exemplo, se sinta ameaçada quando surge o outro. Ela ocupa um lugar entre os pais, é filha única, por exemplo. Aí nasce o outro bebê. Então ela manifesta um ciúme porque ela se sente ameaçada. Ela pensa inconscientemente que a mãe tem que tirar o amor dela para dar para o outro. Mas quando a mãe tem um filho e tem um outro, ela não precisa dividir o amor. O amor, ele se amplia, ele se multiplica quanto maior seu número de filhos. Mas isso não há compreensão. Como a mãe era 100% para ela e agora tem que dividir tempo com o outro, ela se sente como que desamada ou se sente ameaçada no amor que ela recebe. E ela manifesta o ciúme. Por isso que é comum a criança ir beliscar o irmão, meter o dedo no olho do irmão. E ela sabe que está errada. E ela faz isso às vezes escondido. E os pais precisam estar muito atentos para poder administrar isso. Põe uma criança no colo, outra criança no colo, dá uma bochecha para um beijar, dá uma bochecha para o outro beijar. Quando vai nascer a criança, já vai dando um trato para resguardar a autoestima daquela criança, que vai ficar de alguma forma mobilizada por quem está chegando. Então as pessoas chegam para visitar a criança que nasceu, trazem presente para a criança que nasceu e a outra. Ela fica olhando para o invasor que de repente entrou no território dela. Então ela manifesta a agressividade, um ciúme que é próprio daquela idade e está apropriado àquela idade infantil pela imaturidade com que aquele espírito está experimentando naquela faixa etária. Então a mãe vai administrando, já tem alguns presentes de reserva aqui, porque quando a visita chega, vai dar o presente para o outro. Ela, por exemplo, pode dar um presente para que o tio dê o presente para a criança e dê para outra também, no sentido de mostrar essa partilha. E vai dando uma equalizada e ela vai acolhendo melhor a outra. E aos poucos ela vai percebendo
que ela não está menos amada pelo pai, pela mãe, que dá o seio para uma e não dá o seio para a outra. O pai entra e supre aquela deficiência de tempo, de convivência com a mãe, e aí vai se estabilizando, portanto, emocionalmente, porque o que é importante é que aquela criança seja vitalizada pela amorosidade, ela se sinta segura. Quando ela vai se sentindo segura, ela começa a não se sentir ameaçada pela outra. E à medida que o tempo vai se estabelecendo, aquele ciúme natural daquela idade vai cedendo, porque é apenas uma imaturidade psicológica. O ruim é quando isso não é bem administrado, ou quando a criança é desprestigiada, ou quando o pai demonstra uma preferência por um e age de uma forma injusta com relação à outra, porque aquela aí se sente lesada. Porque mesmo que o pai tenha uma afinidade por uma criança em relação à outra, ele não pode ser injusto, ele precisa ser equânime. Ele não precisa amar sintonicamente todo mundo igual do ponto de vista da sintonia, da afinidade, porque os espíritos têm afinidade diferente. Mas ele precisa ser justo e equânime com os filhos. Ele não pode ter duas medidas. Então, se ele tem duas medidas, aquele espírito se sente desamado, se sente abandonado ou se sente rejeitado. E isso é uma matriz para baixa autoestima que vai mais tarde resultar em manifestações conflitivas no adulto, podendo apresentar muito ciúme. Além dos traumas com que a criança vive na faixa infantil, que pode remetê-la a um movimento de insegurança, a um sentimento de inferioridade, e ela tenta suprir a inferioridade através da posse mais tarde pelo ciúme. E isso também é muito nocivo. E você acredita, por exemplo, Alberto, que a reencarnação pode explicar alguns casos? Você mencionou alguma coisa nesse sentido, mas a reencarnação pode explicar alguns casos de ciúme? Do ponto de vista psicoterapêutico, às vezes, só a reencarnação consegue explicar alguns tipos de ciúme. Às vezes as pessoas não têm ciúme de ninguém. Aí surge uma pessoa e ela passa a ter ciúme. Eu me lembro de uma senhora que certa feita manifestou um ciúme inusitado por um namorado. Ela não tinha ciúme dos outros namorados, mas aquelezinho ela teve com quem ela casou. E ela tinha um ciúme mórbido. E ela começou a deprimir porque ela não conseguia entender como ela tinha aquele ciúme. E ela fiscalizava, ele saía, ela telefonava para ele. Antes que ele chegasse no trabalho, ela já estava telefonando. Quando ele chegava, telefonava para constatar se ele tinha chegado mesmo. Era uma coisa mórbida. E o cidadão era de uma paciência de Jó. Os amigos diziam que não sabiam como ele conseguia conviver com ela, casado, porque depois eles casaram. E eu então fui conversar com ele, e ele era de fato um anjo. Até que ela me contou então que ela experimentou um sonho e ela lembrou de uma vida anterior e se via no sonho com outro corpo, mas ela sabia que era ela, com outro corpo sabia que era ele, e ele passava ela para trás. E ela, numa festa, num baile, ela presenciava a traição e o agredia ferozmente. E ela fazia isso num transe de sonho e sonambúdico. Ela acordava e ficava batendo nele. Esse sonho se repetia. E ele então confirmou, disse, e eu custo acordar ela. Ela dava um estabefe nele. Eu acho que foi o estabefe que ela não deu, na outra, ela dava nessa existência que faltou lá. E aí ela acordava daquele transe sonambúdico, que na verdade era um transe regressivo, e ficava tonta, porque ela se sentia como aquela mulher, mas sentia que não era proporcional hoje ela tratar aquele homem. Mas ela percebia que aquele homem era o mesmo que aquele outro que atraíra. Então vejam, ela sentia-se insegura com ele e ele tinha a paciência tentando restaurar-lhe o saque da alma. Porque a traição, ela é também uma das grandes causas de ciúme. Traumatiza. E se não é resolvido numa vida, passa para outra. Então quantas traições perpetradas resultam numa próxima existência, numa manifestação de ciúme geral ou específica com aquela pessoa que foi o objeto, assim, da lesão, do trauma. Eu lembro-me certa vez de um homem que tinha muita ciúme da mulher. E ele me procurou, uma pessoa idosa, porque mesmo idosa ele não tinha ficado livre do ciúme. E a esposa dizia assim, o senhor sabe, eu tenho que olhar só para frente no carro, eu não posso olhar para o lado, porque ele tem ciúme. Você imagina uma mulher ter que andar congelada só para frente? E ele, já um homem já idoso, cansou de ter ciúme. E eu acho que até que cansou tarde.
E eu, fazendo um trabalho com ele, psicoterapêutico, não conseguíamos encontrar, porque ele não tinha uma causa para o ciúme. Até que nós fizemos um processo regressivo e ele foi com uma experiência infantil, na qual ele via a mãe tendo um caso sexual com o melhor amigo do seu pai. E então ele pôde entender o porquê ele era um jovem revoltado com as mulheres. Seduzia as mulheres, possuía as mulheres sexualmente, e quando elas estavam apaixonadas, ele descartava as mulheres. E ele fazia isso reiteradamente. Até uma vez em que ele decidiu ter filhos, e ele precisava casar. E aí ele escolheu uma mulher feia. Pense numa mulher feia, Coelho. É muito pior, porque a mulher dele era feia mesmo. Casou com uma mulher feia, mas não resolveu o problema, porque o problema não era a mulher. O problema era ele com a mãe interna, na relação infantil que ele não resolveu. Casou com uma mulher feia, teve a família, teve os filhos, mas continuou com ciúme, porque o ciúme não estava na mulher, estava nele. E num processo terapêutico regressivo para esta vida, ele resolveu a questão. Este homem se desencarna, por exemplo, ele vai para uma outra vida e leva o ciúme do mesmo jeito. E teria que, à luz de uma abordagem reencarnacionista, vira esse trauma da existência anterior para poder tratar o equívoco que gerou nele uma dor grande e que ele não conseguiu solucionar. Alberto, nós vamos fazer um breve intervalo e retornaremos em seguida. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Estamos de volta com o programa Transição, hoje tratando do tema ciúme. Alberto, retornando aqui ao nosso tema, existem circunstâncias em que influências espirituais causam ciúme? Naturalmente. Espíritos que detenham posse, que se sintam donos ou que se sintam partes de uma outra pessoa, em se associando psiquicamente, pode determinar comportamentos ciumentos. Espíritos outros que querem induzir alguém a um processo psicopatológico, pode exacerbar no psiquismo de uma pessoa insegura ideias de que a outra pessoa está traindo, que está tendo um caso. Então, a pessoa vulnerável começa a acolher as influenciações espirituais dessas ideações absolutamente inverídicas e vai fomentando dentro de si mesmo um quadro de conflito, às vezes levando a quadros paranoicos, precisando de medicação psiquiátrica. Então, todo o sistema de imperfeição da alma abre espaço para conexões espirituais. O ciúme também é uma janela que se abre perniciosamente para conexões espirituais que podem magnificar a manifestação do ciúme, implantar desconfianças absolutamente improváveis, descabidas, e podem, assim, muitas vezes determinar quadros extremamente dolorosos para a pessoa que está vulnerável pela insegurança, pela baixa estima ao ciúme. Nesses casos também a Casa Espírita pode auxiliar bastante. Nesse caso, a Casa Espírita tem uma extraordinária papel de auxílio, porque o Espiritismo é uma doutrina que fomenta o autoconhecimento e a boa autoestima. Toda pessoa que se envolve com o Espiritismo, ela está no caminho do auto-amor, que ela vai, aos poucos, desabrochando em relação a si própria, na medida que ela se descobre.
ela cria uma relação de encanto consigo mesmo para a vida eterna. E esse autoencanto, esse autoamor, essa boa autoestima, ela se consolida porque, naturalmente, aquele que assim se ama o outro. E nesse amor ao outro, nós vamos estabelecendo a sedimentação e a segurança da personalidade. Isso é a vacina contra o ciúme. E o que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar para eliminar o ciúme de nossas vidas, Alberto? Trabalhando os complexos internos que motivaram o ciúme, os complexos de superioridade, de inferioridade, trabalhando os núcleos que geram insegurança do ser, o orgulho, que demonstra uma fragilidade da alma, ele é um caldo de cultura que favorece a instalação do ciúme. Trabalhando traumas de pessoas que não souberam estabelecer relações edificantes no campo familiar de origem, e que tiveram fragmentada a sua confiança. Resgatar, portanto, esse ser de si mesmo que foi violado na sua confiabilidade mediante traições, isso também é necessário e às vezes precisa de uma ajuda especializada. Tratar o próprio ato de traição, porque todo traidor tem medo de ser traído, porque ele acha que todo mundo vai fazer o que ele faz com os outros. Então, quando o ciúme é muito exagerado, a primeira coisa a se pensar é o que essa pessoa fez para sentir-se ameaçada de ser traída. Às vezes ela nunca foi traída, pelo menos naquela vida, mas ela já traiu ou trai. E ela acha que a esposa, ela acha que o esposo vai trair, porque ela não tem uma confiabilidade, porque ela passa para trás. Um empresário que engana o outro, ele acha que qualquer pessoa que venha fazer negócio com ele vai enganá-lo. Então fica naquele sistema de desconfiança, naquela insegurança mórbida que vai se ampliando como uma chaga que vai tomando volume. Então é necessário trabalhar as matrizes do ciúme. E fazer isso não é só mergulhar nas negatividades e tomar consciência delas. Esse é o primeiro passo. Há que se elaborá-las. Há que muitas vezes se reestruturar o psiquismo e fazendo um movimento de desenvolvimento das positividades, das virtudes da alma. Em contraposição à negatividade, você vai ajustando o movimento de confiabilidade, de segurança, de amorosidade. O exercício da caridade, ele é extraordinário para você poder perceber que você é capaz de amar com segurança e ainda que o outro muitas vezes não lhe corresponda, você se sente bem. Também nesse caminho, saindo da negatividade para a positividade, a convivência com pessoas, você vai vendo que há pessoas que são confiáveis, que são honestas, que são sérias. E você vai restaurando uma imagem que você criou do ser humano, de que ele não presta, de que todo mundo trai, todo mundo trai, todo mundo trai. Clichês que a gente traz na alma. Esse trabalho, portanto, é uma reengenharia da alma, na qual você vai reestruturando os alicerces, os pilotis que sustentam a personalidade, o ego. Mergulhando na oração é um outro sustentáculo para que a conexão com o divino faça você ir lá além do seu ego para mergulhar nas entranhas crísticas que eu, você e todos temos. Quando nós mergulhamos nessa instância da alma, nós partimos desse contato fecundo para fazermos uma reestruturação do ego. Ganhamos força, energia, nos conectamos com uma dimensão de segurança, até então, às vezes, inalcançável, não experimentada, e aí nós começamos a trabalhar as nossas dores da alma, as nossas dores egóicas, e vamos aos poucos reestruturando a nossa alma, diminuindo o ciúme, aumentando a confiança, diminuindo o ciúme, aumentando a confiabilidade, diminuindo o ciúme, aumentando a amorosidade, diminuindo o ciúme, diminuindo o desapego, aumentando o desapego. Nós vamos desequilibrando essa balança ao contrário, até matar o ciúme de fome. Você sabe que você fez um comentário e é bastante importante, aliás, todos eles, mas esse nos chama muito a atenção, que são essas questões, às vezes, das pessoas que se preocupam muito em serem passadas para trás, né? Elas fazem isso habitualmente, elas enganam, elas lesam e tal, e elas estão sempre preocupadas em não serem passadas para trás, né, Alberto? E quando elas são pessoas honestas, é porque elas foram pessoas delituosas no passado. O doente psiquiátrico paranoico, às vezes ele, nessa história de vida, ele não fez mal a ninguém,
mas à luz da reencarnação, qual o Espiritismo nos revela, ele traz uma sequela de ter sido um grande lesador das pessoas. Então ele se sente perseguido. Ele traz aquele sistema que o deixa sempre vulnerável, porque como ele fez muito mal, ele acha que esse mal vai voltar para ele, que a justiça vai alcançá-lo. Então ele se sente ameaçado, ele tem fobia social, ele acha que as pessoas olham para ele de uma forma diferente, ele acha que vai ser alcançado pela polícia, mas ele está em dia com os seus deveres de cidadania, porque ele está inseguro. Aí é alguém que não lesou nessa vida, mas que perpetrou crimes e que não foi justiçado no passado, passou às escondidas da legislação, das leis, da sociedade, não foi alcançado, portanto, pela sociedade do seu tempo. Ele reencarna e traz essa matriz que o transforma em alguém que, como se tivesse cometido um delito, e se sente sempre ameaçado pelos outros, se sente sempre perseguido. O olhar dos outros parece que lhe determina um tipo de dor, porque toca na sua chaga. Na verdade, é apenas o crime que ele está projetando nos outros. A esquizofrenia paranoica, por exemplo, ela se caracteriza à luz da reencarnação muito bem. O paranoico é alguém que cometeu grandes delitos na humanidade, reencarna e está sempre sentindo que alguém vai lhe alcançar, porque ele ainda não foi, mas a própria consciência o faz ser vítima de si mesmo. O Espiritismo, nesse sentido, também traz uma luz bastante importante para essas pessoas. Traz, porque nos traz o Evangelho de volta. Porque também entre os discípulos havia o ciúme. Jesus dizendo para Pedro, quando Pedro com ciúme de João, que te importa a ti, segue-me tu. Então, o ciúme, de uma certa forma, fazia parte daquela estrutura. E Jesus era essa alma altaneira, que nos ensinava a dignificação de si próprio a partir do cumprimento do dever e do amor que nós deveríamos dar ao outro, e não pela compensação desse amor. É natural que quando a gente ama, o amor volta. Mas o mais importante é amar. Não é que o outro tenha que estabelecer uma taxa de retribuição. Então esse caminho que Jesus propôs, que era o caminho para dentro na relação com o outro, era o resgate do Deus interno, do Cristo interno. Aqueles que abraçamos o Espiritismo, vamos aprendendo que mais nós mergulhamos dentro de nós mesmos, nesse movimento de interiorização, mais nós descobrimos alguém que está condenado a amar. E quem ama, naturalmente, recebe o amor de volta. E quando não recebe, lamenta aquele que não consegue corresponder. E se é traído, que pena, porque é pior para quem traiu. Porque o traidor é que traz a consciência culpada, não a pessoa traída. E assume uma posição, portanto, de perdão e caminha mais feliz, libertando-se do verme corroedor da alma. Se todo mundo pensasse assim, né, e lembrasse da lei de causa e efeito, aquele que causa qualquer distúrbio, qualquer problema para alguém é que vai ter que pagar, né, ou sofrer as consequências no futuro, né, Alberto? É verdade. O bem é bom para quem faz o bem. E o mal é ruim para quem faz o mal. A traição é ruim para quem trai. O traído, o chamado corno, na linguagem popular, se ele tem autoestima e ele está muito bem, ele não se deixa contaminar pelo ato do outro de desrespeito, de desconsideração, para com a dignidade do amor na confiabilidade estabelecida. Se um filho é ingrato, o pai lamenta. Mas o pai não vai sofrer porque não foi ele quem fez a ingratidão. Ele vai sofrer porque o filho ainda não aprendeu a amar. Mas um pai que abandone o seu filho, essa dor é muito maior. Então a dor sempre é maior para aquele que comete o ato lesivo às leis de amor. Para aquele que ama, este está conectado com o divino. Alberto, estamos chegando já ao final do nosso programa. Queria que você deixasse suas considerações finais aos nossos amigos de casa. Não se deixe dominar pelo ciúme. Põe um pouquinho mais de amor dentro de você. Descolhe do outro a quem você acusa e perceba o outro apenas como um espelho de si próprio. Veja o quanto você precisa atualizar dentro de você na cota de auto-resgate, de autoestima, de auto-amor, e aos poucos vá qualificando a sua relação com esta pessoa com que você tem ciúme e com outras, porque o ciúme é um problema de alguém que ainda não descobriu o amor a si mesmo. Nossos agradecimentos a você, Alberto. Os nossos amigos de casa, é um tema que acho que é importante que todos nós possamos fazer uma reflexão. Esperamos você em nosso próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.